Pai de infinita bondade, com os nossos corações cheios de alegria, agradecemos por mais esta oportunidade de reencontro para ouvirmos a vossa lei, a lei imutável, a lei que nos governa. Sabedores que somos da nossa responsabilidade e nos esforçarmos para compreendermos essa lei, com o objetivo de nos tornarmos cada vez mais fortes no sentido da nossa moralidade. Que possamos, Pai, compreender o que o Mestre Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, mais como exemplo do que com palavras, para colocarmos em prática e favorecendo principalmente aquelas criaturas que estão à nossa volta, que procuram em cada um de nós o alento por estarem temporariamente na condição de necessitado. Que a luz do Mestre Jesus se faça presente em todos os lares que se encontram à nossa volta, em especial àqueles que neste momento passam por desentendimento, pela falta do alimento, pela falta da saúde, pela falta da harmonia fraterna, familiar, que todas essas criaturas possam despertar para a prática do verdadeiro amor que o Mestre Jesus nos exemplificou. E que possamos compreender o exemplo que o Mestre Jesus nos trouxe na prática da caridade, na sua significação mais pura, sendo benevolente para com todos, perdoando as ofensas e sendo tolerante com as imperfeições alheias. Que possamos verdadeiramente compreender essa tríade, que a princípio parece tão simples, mas torna-se tão complexa, tendo em vista o nosso pequenino processo evolutivo, ainda em andamento. Que a espiritualidade amiga, que neste momento encontra-se conosco, fortalecendo e contribuindo para que esta tarefa seja proveitosa para todos que aqui se encontram, reunidos conosco neste momento, possam intuir a nossa amiga Adriana Machado, que trará a palavra da noite de hoje. Sendo assim, Pai de infinita bondade, pedindo que as instituições espíritas se fortaleçam no seu propósito da prática da doutrina espírita dentro dos preceitos trazidos pela codificação e que elas possam verdadeiramente estarem sempre receptíveis, abertas, atendendo a todos que nelas adentram, encarnados e desencarnados, e a nós que aqui nos encontramos, titubeantes na fé, mas com o objetivo de nos tornarmos melhores a cada dia, que possamos continuar sendo merecedores da vossa infinita proteção. Sendo assim, Pai, com os nossos corações cheios de alegria, repetimos, agradecemos por mais esta oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Amiga Adriana, o espaço é todo seu. Obrigada. Boa noite a todos. Para aqueles que não ouviram o nosso boa noite, que todos estejam aqui com seus corações abertos, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre este tema, renascer é preciso ou renascer é preciso. Muitas vezes a gente pode parar e pensar o seguinte, pelo menos eu pensei isso logo quando eu estava procurando um tema, eu fiquei imaginando que este tema já estaria, assim, já foi muito falado, muito falado. A ideia do renascimento, né, da nossa vivência. Mas eu senti no meu coração que a gente precisava falar um pouquinho mais sobre esse tema, talvez de uma forma simples, para que a gente possa compreender o porquê de muitas vezes nós termos a necessidade de vivenciarmos ciclos. E estes ciclos, eles são muito especiais. E eles estão embasados na justiça e na misericórdia divina. Então, como nos furtar de falar sobre este assunto
que mesmo que outras pessoas, talvez muito mais conhecedoras das verdades divinas do que eu, já tenham falado, mas eu acredito que às vezes uma palavra, um momento que nós estamos vivenciando, ele também é importante para que a gente possa deixar as nossas fichas cair. E são fichas, gente, porque eu sou do século passado. Eu sou daquela do orelhão que as fichas caíam. Então, muitas vezes a gente precisa escutar várias vezes, talvez de pessoas diferentes, para que a gente possa deixar as fichinhas caírem e a gente ter muito mais consolo para nós seguirmos em frente na nossa jornada. O tema, como eu disse, é renascer é preciso ou renascer é preciso? Eu achei muito interessante, estava falando com o Marcelo, né? Eu achei muito interessante que eu coloquei o tema como uma afirmativa e o Joaquim, que é do Centro Marcelo, ele foi, enfiou um pô de interrogação. E eu achei tão fantástico, eu sei que na hora ele realmente deve ter confundido, porque eu perguntei para ele assim, pode ser este tema? Botei o pô de interrogação, e aí ele foi, enfiou no título. Mas eu achei muito interessante, por quê? Porque para muitos de nós, esta frase já está na afirmativa. Mas para outros tantos, esta frase ela é acompanhada de muitos pontos de interrogação. Para muitos de nós que já têm a visão de que o renascer é necessário, uma visão de que é aí que está imbuída a justiça divina perante os seus filhos, a gente percebe a misericórdia, o amor deste nosso Pai amantíssimo por nós, mesmo a gente vivenciando experiências às vezes tão degradantes, experiências tão difíceis, adversidades que nos fazem até duvidar da existência desse nosso Pai maior, mas muitas vezes nós olhamos para esta vida e vivemos numa depressão, numa angústia, numa ansiedade extrema, vivemos cheios de problemas físicos, doenças físicas, mentais, em razão dessa falta de bom entendimento sobre essas experiências que nós estamos vivenciando. E, em razão disso, perdemos uma âncora que ela é extremamente importante para nós, que é este amor verdadeiramente sentido pelo ser divinal. Como assim perder esta âncora? É claro que jamais Deus se desvinculará de nós. Isso não acontecerá. Mas se nós acreditarmos que Ele não está ancorado, se nós acreditarmos que Ele não existe, nós não sentiremos a segurança da âncora na nossa nau. E no momento das tempestades, mesmo que ela esteja nos segurando, nos apoiando para que a gente não vire, para que a gente não sofra maiores desastres, né? No nosso navio, no nosso barquinho, né? Nós, mesmo com esta âncora, nós nos sentiremos desamparados. Não foi assim quando Jesus estava no barco, dormindo. Aí veio a tempestade, todo mundo, Jesus, pelo amor de Deus, nosso barco vai virar, o que nós vamos fazer? Aí Jesus diz, oh meu Deus, esses meninos não têm fé. Aí Jesus manda, fique quieta a tempestade. E aí a tempestade ficou quieta. E aí vieram vários ensinamentos de Jesus com relação à nossa fé, com relação à nossa postura diante das dificuldades, com relação a, muitas vezes, até nós botarmos os nossos joelhos no chão e rezar pelo Pai. Em algum momento, claro, primeiro vamos agir, depois a gente age e reza, depois a gente reza e agradece, né? Porque rezar nunca é demais. Mas neste momento, quando nós deixamos que essas dificuldades elas nos levem
ao entendimento que o Pai, ele não está mais conosco, aí a situação fica difícil. E aí, vamos pensar. Segundo a maioria das filosofias, das religiões, o Espírito é eterno. Se o Espírito ele é eterno, o que são 100 anos? Nada. Como que o Pai, com toda a sua sabedoria, como que o Pai iria colocar os seus filhos vivenciando uma vida minguada de 100 anos, para depois viver eternamente sofrendo as consequências da sua ignorância? Porque vamos e convenhamos, hoje a gente olha para todos os lados, a gente olha para nós mesmos e o que a gente flagra? Ignorância. Para todos os lados. Mesmo quando a gente vê alguém que nós admiramos muito, né, deste lado ético, moral, ainda assim nós vemos essas pessoas caindo na sua ignorância. Então, como que um pai que nós afirmamos que é o ser criador, pai do universo, ele pode agir com mais ignorância do que muitos seres humanos que existem neste nosso planetinha tão atrasado? E quem seriam esses seres humanos? Eu vou brincar com vocês. Prestem atenção. Não tem aqueles programadores de jogos? Não tem. Os programadores de jogos, eles sabem, eles têm um objetivo no momento que eles constroem aqueles jogos e programam os jogos. Muitos deles querem que os jovens fiquem muito tempo ali. Para que eles fiquem muito tempo ali, o que estes programadores fazem? Eles colocam uma história neste jogo para que as pessoas, ou seja, esses jovens, eles fiquem sempre animados em estar no jogo, certo? Mas se nós formos parar para pensar, vocês já repararam que nesses jogos, os jovens ou os adultos, não importa quem esteja jogando, vivem morrendo? Presta atenção. Nos jogos que são programados, são colocados inúmeras experiências muito legais para que o jovem continue nos jogos. Mas mesmo essas circunstâncias muito legais, existem aquelas que a adrenalina sobe porque existe medo, existe ansiedade, existe um monte de coisa acontecendo nesse jogo e ainda existe as vidas que o jovem vai perdendo até que ele perde de vez. Game over, né? E aí, o que o jovem faz? Ah, não aceito. Não aprendi, não consegui superar os obstáculos, vou começar de novo. Eu preciso falar mais alguma coisa? O jovem espontaneamente, ele quer voltar para sentir de novo a ansiedade, a angústia, o desespero, a adrenalina subindo e morrer de novo. Até que ele atinja o seu objetivo, que é aprender todas as jogadas que o jogo possui. Verdade. Então, vamos lá. Eu comecei a falar isso porque eu estava dizendo que Deus estava sendo menos inteligente que esses programadores. Mas se nós fizermos uma análise bem profunda, esses jogos não são nada diferentes da nossa vida. Nada diferentes. Mas esses programadores dão aos jovens a possibilidade de morrer e voltar. Deus não faria isso. Deus não daria chance nessa eternidade afora para que a gente, percebendo que a gente não aprendeu tudo, que a gente não percebeu que a porta que a gente tinha de entrar era da direita e não da esquerda, entre as centenas de portas que existiam. A gente quer voltar para a gente entrar pela porta certa. A gente quer saber o que tem atrás daquela porta. A gente quer descobrir
Por que é tão importante? Qual é o prêmio que nós vamos ter no final do jogo? Porque nós não sabemos. A gente só acredita que o prêmio ele vai ser sensacional, que vai me deixar muito feliz. E aí, já que é assim, eu vou ganhar. Além de provar para mim mesma, provar para nós mesmos que nós somos capazes. Não é isso, não é nisso que nós estamos falando? Então, quando nós afirmamos, e aí não tem nenhuma crítica, gente, às pessoas que não acreditam na reencarnação, por exemplo, mas nós acreditamos que o Pai é esse grande programador, só que ele é o programador, o programador. Ele sabe, não existem finais de níveis, existe uma proposta que é a cada nível você conquista efetivamente alguma coisa e você não perde, mesmo que morra. Você não tem que começar do início. Você conquistou. E aí, no momento que você conquistou, você fala assim, o quê? Eu conquistei tanta coisa, eu vou deixar isso para lá? Não, eu quero continuar. Eu não vou deixar, não vou perder isso tudo, todo o meu esforço. Não é assim que a gente olha para os jogos e fala, não, nossa, eu fiquei que horas tentando passar esse nível, ganhei tanta coisa, não perdi, então eu tenho que começar de novo e vamos embora, vamos tentar ver se a gente consegue mais um nível. Ô, gente, vocês podem pensar que eu jogo, não jogo não, tá? Eu não sei nada de jogo. Eu achei que sim. Eu não sei nada de jogo. O jogo que eu jogo é daqueles diamantezinhos que faz 3 e apaga. Eu sei qual é. Não entendo nada de jogo. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, se nós pararmos para pensar nisso, gente, o Pai, ele é o programador da nossa existência. E ele tem um propósito muito maior do que só fazer um merchandising sobre o jogo. Porque ele programou todos os jogos que farão diferença na nossa vida. E aqueles jogos que também são importantes, ele preparou inúmeros irmãos nossos para também fazer esse tipo de trabalho. Porque vocês sabem que Deus precisa dar aos anjos serviço. Então, vem esses seres iluminadíssimos, aqueles que a gente nem consegue imaginar a grandeza do seu coração, e eles também estão ali nos auxiliando na nossa programação reencarnatória, para que nós possamos aprender sempre mais. Quando nós falamos sobre esse renascer, e quando nós até questionamos se ele é preciso, eu trago para vocês uma visão bem cotidiana para nós. Quando a gente vai viajar, vamos lá? Quando a gente vai viajar, a gente programa a viagem para amanhã? Dificilmente, né? Não tem din-din para isso, porque a passagem vai ser cara. Normalmente, quando a gente viaja, a gente programa alguns meses antes, faz pesquisa de mercado, verifica preço de passagem, verifica, né? Às vezes você faz um monte de ponte para poder chegar no seu destino, porque fica mais barato. Então, todas as vezes que a gente faz uma viagem, a gente faz uma programação. Vocês concordam comigo que fazer essa programação daqui a meses não é algo que existe em nós, que acredita que daqui a meses nós estaremos vivos? Que nós poderemos usufruir dessa viagem? Não é? Mas será que estaremos vivos quando chegar a data da viagem? Por que então nós fazemos essa programação? Porque o Pai, ele nos dá todos os dias para que nós possamos renascer. Todos os dias nós fazemos um ciclo de reencarnação. Todos os dias nós estamos sendo alimentados na ideia que está intrínseca em nós de que nós continuaremos vivos. Não importa de que jeito.
por isso que nós fazemos toda a nossa programação como se nós fôssemos viver eternamente. Claro que quando nós chegamos assim, né, aos 90 anos, aí a gente já não tem tanto, a gente já não pensa tanto assim, a gente já fala, peraí, eu tenho que fazer tudo muito rápido, né? É normal isso acontecer. Se eu sou uma pessoa que eu tenho uma doença, e essa doença ela já é uma doença mais grave, eu também tenho essa visão, esse limite, né, da minha ideia de que eu vou viver muito tempo. Claro que isso acontece, mas o que eu estou dizendo é que todos nós entramos num ciclo de reencarnação todos os dias. Então vamos lá? Quando eu acordo, eu estou reencarnando. Vivencio a minha vida naquele dia e deveria vivenciar este dia com o máximo de aproveitamento possível, da forma que eu quero, mas com o máximo de aproveitamento possível. Tenho as minhas experiências, tenho os meus aprendizados, crio e recrio tudo nesse dia. No momento em que eu chego à noite, já estou cansada, já começo a titubear, dói a coluna aqui, dói o braço ali, dói o pescoço, né? E aí, no momento em que nós dormimos, nós desencarnamos. Vamos para o plano espiritual, vivenciamos experiências, recebemos conselhos, puxões de orelha, olhamos para nós, percebemos o que fizemos o dia inteiro, puxamos a nossa orelha, achamos que a gente fez algumas coisas que não deveria, dizem que a gente fez coisas que a gente não deveria, ou optamos quando a gente desencarna, né? Nesse momento do sono, na emancipação, optamos por ir para lugares que estão muito condizentes com a nossa sintonia, porque naquele dia talvez a gente não tenha aproveitado da melhor maneira, fez algumas escolhas equivocadas, está numa energia não tão boa, não tão construtiva, e aí, naquele momento, direto para a zona de refazimento, vamos lá para as zonas umbralinas, aonde a gente também terá experiências, perceberá os nossos equívocos e assim sucessivamente. Chega um momento daquele nosso, entre aspas, desencarne, chega um momento que, vamos dizer que somos acionados por nós mesmos para a gente voltar a renascer, porque precisamos continuar na nossa experiência, na nossa tarefa de aprendizado. E aí a gente acorda. Acordamos sonolentos, felizes ou irritados, segundo a nossa vontade, de vivenciar esta experiência. Porque muitos de nós, quando vamos reencarnar efetivamente, muitos de nós vêm temerosos. Muitos de nós vêm com medo das experiências, porque se acha um perdedor, porque acha que vai falhar de novo. E neste momento que nós fazemos isso, neste macro, que é o desencarne e o encarne efetivo, né? Reencarne efetivo, nós temos experiências que nos dão condições de nós atingirmos um dos pontos essenciais da lei divina, que é o quê? É o nosso autoconhecimento, é o nosso crescimento espiritual. Todas as leis estão para isso. Todas as leis criadas pelo Pai, elas têm como um dos objetivos divinos isso. É o crescimento das criaturas, não só do ser hominal. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, os irracionais, reino animal dos racionais. Às vezes eu fico meio em dúvida sobre essa divisão, mas não estou aqui para crítica nenhuma. Mas todos esses reinos têm em sua essência a aplicação das leis divinas para o progresso das criaturas de Deus. Então, quando nós pensamos na ideia de que o renascer muitas vezes pode ser visto por nós só como a ideia de que eu vou reencarnar. Renascer é reencarnar.
Ah, eu vou voltar para a vida material. Não, gente. O renascer é a cada instante da nossa vida. No momento em que nós estamos aqui nessa pequena reunião, nesse gostoso cantinho de aprendizado, né, mesmo online, nesse momento em que eu estou falando algumas coisas, que vocês estão refletindo, no momento em que uma ficha dessas cai, gente, vocês estão renascendo. No momento em que uma dessas fichas, elas são depositadas ali, num dos seus terrenos, mesmo que ainda não seja fértil, você está renascendo. A cada momento em que você se permite vivenciar aquilo que você aprendeu, você está renascendo. Por quê? Porque a gente aprende a matéria, mas se nós não fizermos o exercício, nós não sabemos se nós estamos efetivamente bons entendedores dessa matéria. Então, às vezes o professor fala tudo para nós, não é? Lembram quando vocês estavam lá na escola? Lembra? O professor falava, a gente olhava e falava assim, nossa, mas isso é muito fácil, né? Oh, que coisa fácil! Aí o professor fala assim, abra um livro na parte de exercício. Começa o primeiro, ai, não sei fazer isso não. Começa o segundo, ai, meu Deus do céu, como é que é isso aqui? Começa esse, e a gente, opa, peraí, eu consegui. Ou seja, naquela explicação que o professor ele trouxe e fez de uma forma fenomenal, por quê? Porque a gente está ali aprendendo, acompanhando o raciocínio. E aí, no momento em que a gente vai colocar o raciocínio, que a gente percebe que para aquela ligação, e aí eu estou falando do orelhão do século passado, para aquela ligação, algumas moedas nos foram dadas, mas nós necessitaremos de outras moedas, outras fichas, para que a gente faça a ligação completa e termine a reflexão, e termine o aprendizado. Então, para aqueles mais jovens que não lembram sobre isso, não sabem o que era o orelhão, era aquele telefone público que a gente tinha de botar umas fichas para ligar. E quando a gente estava ali no meio da fofoca, gente, aí chegava a telefonista, ou se não, ele simplesmente falava assim, necessita de nova carga. Agora eu já não lembro também, né, gente? Vamos lá. Aí você imediatamente saía catando as fichas do bolso para botar mais, porque você não podia parar no meio da fofoca, né? E aí você chegava e botava as fichas. Ou seja, para a quantidade de tempo que você entendia que aquela comunicação precisava ser feita, você precisava colocar um número de fichas. Falando menos fichas. Falando mais fichas. E o nosso aprendizado? Quanto mais complexo seria o aprendizado, mais fichas a gente precisa para a gente finalizar o bom entendimento sobre essa experiência. Então, é essa a verdade quando nós pensamos que a cada vez que a vida nos traz uma lição, a gente olha e pensa, eu acho que agora eu aprendi. E a vida nos traz o livro de exercícios, e aí a gente começa e fala, meu Deus, eu estou sabendo de nada, eu acho que eu não entendi nada do que eu tinha estudado, né? Nada do que eu tinha observado daquele aprendizado, mas neste momento nós estamos fazendo o quê? Nós estamos mentindo para nós. Por que mentindo? Parece forte, mas é porque o fato de eu não conseguir achar o resultado não significa que eu não tenha aprendido. Não significa que eu não tenha aprendido alguma coisa. É que ainda me falta subterfúgios para que eu possa chegar ao resultado. Então, por exemplo, vamos lá, eu estou frente a um problema e na hora que eu vejo o problema, eu leio, né, o enunciado, eu olho e falo, nossa, eu não sei o que fazer. É diferente de eu ler o enunciado e falar, eu acho que eu tenho que usar a fórmula tal. E é mais diferente ainda quando eu uso a fórmula tal e até chega a um resultado errado, mas que eu me esforcei para eu aplicar aquilo que eu tinha aprendido nessa fórmula.
Mesmo que eu erre a fórmula, mas eu já tenho uma noção de que essa fórmula poderia ser utilizada em situações semelhantes. Por exemplo, percebem o que é o nosso crescimento enquanto alunos e também enquanto mestres. Por quê? Porque no momento que eu estou nessa vivência dessas experiências que o professor, né, a vida está nos trazendo essas experiências, aquilo, a forma que eu reajo a essa experiência traz à pessoa que está ao meu lado também muito entendimento e conhecimento. Se ela for uma pessoa que está atenta ao que nós estamos vivenciando, possivelmente ela pode chegar até o ponto de trocar ideia comigo e nós conseguirmos, com as nossas ideias, ultrapassarmos aquele obstáculo, ultrapassarmos a adversidade. Mas se de repente somos ainda aqueles aprendizes, iniciantes, que estamos ainda na ideia de, meu Deus, espera isso aqui é azul, isso é verde, porque eu então não sei a diferença. Se ambos formos aprendizes, possivelmente a pessoa que está ao meu lado e eu que estou ao lado dela, estaremos nos fortalecendo pela companhia de uma da outra. E aí vem a misericórdia divina e a justiça do Pai, entendendo que aquela lição de vida, ela não teria condições de ser vivenciada por mim ou por aquela pessoa sozinhos. Não precisava de alguém, precisava de uma força, nem que seja falar, vai Adriana, né, Marcelo? Marcelo do meu lado, vai Adriana. E eu, Marcelo, vambora. Descansa um pouquinho, mas não dá para ficar muito tempo aí não, Marcelo. E assim funciona, né? E um vai apoiando o outro. Uma vez eu falei com o Marcelo, né, que eu falei o seguinte, Marcelo, eu gosto tanto de falar aqui com o grupo de vocês, porque eu adoro você sorrindo aqui do meu lado. Ele dá um sorriso, ele faz umas carinhas que só vai me incitando a falar mais, entendeu? Porque se ele ficasse muito sisudo, eu ia falar, gente, eu só estou falando besteira, eu vou parar de falar. E aí, se o Marcelo está sorrindo, é porque eu estou indo bem, eu fico pensando, né? Mas brincadeiras à parte, gente, não deixa de ser algo assim, não é? É tão gostoso quando você está ali cozinhando e uma pessoa chega, experimenta e fala, nossa, ó, eu acho que só falta um sal. Tudo, né? Se falta sal, tá tudo. Né? Olha, eu acho que falta uma pitadinha de sal só, mas tá maravilhoso. O que você faz, gente? Ah, você bota a pitadinha, depois você tá botando cominho, tá botando um monte de coisa no prato. Por quê? Porque você ficou animado, alguém tá gostando do que você tá fazendo. E o Pai, ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E quando a gente renasce sozinho? Acabei de falar que a gente está acompanhado, né? Mas e quando a gente renasce sozinho? Existe uma experiência, essa experiência é extremamente importante para mim. Só que nessa experiência, eu preciso vivenciá-la sozinho. Por que eu preciso vivenciá-la sozinha? Porque é a prova que eu posso. É aquela prova que o meu espírito ele está ansioso por ter, porque eu preciso provar para mim mesma que eu posso. Então é aquele momento em que Deus me tira Marcelo da tela e eu fico triste. Né? É o momento em que ele vai, tira o Marcelo e fala assim, não, Adriana, agora eu preciso ficar sem o Marcelo. A Adriana precisa falar sem ele. Ela precisa enfrentar seus temores, né? E aí, de repente, a Adriana olha e fala, ok, tô sozinha, eu não posso fazer muita coisa, o pessoal tá aqui olhando para mim, né? Então, vamos embora, vou falar e depois o Marcelo me fala se eu fui bem ou não. Percebem, gente? Então, tudo, se nós pensarmos, falando agora só dessas criaturas chamadas hominais, as criaturas chamadas hominais são as criaturas que nós chamamos de espíritos, né? E essas criaturas que nós chamamos de espíritos formam a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Então nós não somos Deus e nós não somos matéria. Ai, que coisa difícil. Ou seja, nós temos um papel importante nesse grande universo. E se nós temos um papel importante neste grande universo,
nós precisamos dar a vida a nós. Olha o que eu estou falando para vocês, meus amigos. Quando nós renascemos cada dia ou cada vida, se nós teimarmos na ideia de que nós não temos importância, que nós não temos valor, que a nossa vida não tem valor, nós jamais compreenderemos sobre quem é essa terceira parte da Trindade. Olha que importância é isso. Sabemos o que é o Espírito? Verdadeiramente não. E o nosso autoconhecimento, para que nós descobramos quem é o Espírito, como diz o outro, quem é o Espírito que eu sou, né? Nós ainda vamos ter que caminhar muito, nós vamos ter que ainda entender muita coisa sobre nós para que nós possamos compreender quem é este Espírito que hoje se chama Adriana, que se chama Marcelo, que se chama Amanda, que se chama quem quer que seja. Não importa. Mas a nossa vida hoje, ela precisa ser vista por nós com a importância que ela tem. Em razão dos distúrbios que nós estamos vivendo neste momento, nessa transição planetária, neste momento em que as pessoas estão, tudo está fluindo em nós, porque se vocês observaram, neste momento, desculpem, de transição planetária, para que nós possamos vivenciar as nossas experiências e para que nós possamos aceitar o nosso destino, seja ele ficar aqui ou ir para outro lugar, nós precisamos saber quem somos. Por quê? Se eu não souber quem sou, eu vou estar extremamente revoltada se disser que eu tenho que ir embora. E, de repente, eu vou ficar extremamente revoltada se disser que eu tenho que ficar aqui. Né? Eu não sei quem eu sou. Estão dizendo que vai ter uma viagem. Eu quero viajar e não estão me deixando. Eu sou uma pessoa que adora viajar, então eu quero viajar, não quero saber o destino, eu quero ir. E aí vão dizer que eu não posso ir? Mas vamos dizer que eu tenho um pouco de entendimento e sei que talvez não seja uma boa ideia eu fazer essa viagem. Deixa eu quieta aqui, mas percebo que eu tenho que viajar. Então, olha, de novo, eu estou frisando muito essas duas palavras. Olha a justiça e a misericórdia divina. Observem que, neste momento, tudo que existe, tudo que parece que está embaixo daquela lama que nós fomos depositando para não enxergarmos, tudo está fluindo, gente. Para que a gente saiba quem nós somos. Para que a gente possa efetivamente olhar para nós hoje e falarmos o seguinte: poxa, eu tentei, mas não tem jeito. Eu sei que eu não fui muito fiel ao que eu deveria fazer. Toda a minha proposta eu joguei na lama. E eu preciso, então, seguir por este caminho e tentar de novo. E de novo, porque eu não sei quantas vezes eu já não voltei, né? Saí de um lugar e fui para outro, porque eu continuo teimando em abraçar aquilo que é importante para nós. Percebe? Então, gente, quando nós falamos sobre a ideia de renascer, nós não estamos falando só de reencarnação. Este tema ele pode ser visto por qualquer pessoa, ele pode ser refletido por qualquer pessoa, qualquer religião, porque nós efetivamente renascemos para Deus todo o tempo. Deus está em nós, mas nós precisamos estar nele. Nós precisamos lembrar que ele é aquela âncora que eu falei no início. E essa âncora ela é tão importante para nós, que ela nos dá a estabilidade, só que a gente, enquanto a tempestade não chega, a gente nem sabe da sua existência. Aí vem a tempestade, e aí a gente joga a âncora, ou ela já está lá, e aí a gente percebe, naquele momento, a gente bota a culpa em todo mundo e nem lembra que é ela, com toda a sua força, que está nos segurando para que a gente se mantenha naquela experiência. É Deus.
Deus, através das suas leis, colocando tudo perfeito para nós, nos ancorando para que a gente possa vivenciar cada experiência como deve ser vivenciada, criadas por nós. Cada experiência dessa foi criada por nós, foi uma construção nossa para que a gente possa aprender. Mas ainda assim, existe Deus, muitas vezes, amenizando a experiência e dizendo: aqui, minha filha, você não vai conseguir, não. Se você for vivenciar a experiência que você criou, você não dá conta. Deixa eu extrair alguma coisa daqui, amenizar o processo, porque você não vai ultrapassar. Renascer é preciso. E quando nós questionarmos se é preciso mesmo, vamos lembrar, gente, vamos lembrar que nós efetivamente temos um caminho a percorrer, que nós renascemos todo dia, a cada experiência, que o Pai está nos dando condições de nós enxergarmos em razão de tudo que está chegando para nós, nessa nossa vivência, tudo, está chegando tudo igual, sabe, todas as explicações, e só cabe a nós ouvi-las, refletir sobre elas, enxergar se elas nos cabem ou não, porque isso é importante, não é só ficar absorvendo, tem que haver a reflexão, tem que haver o raciocínio, e aquilo que agora, neste momento, nos for precioso, seguramos, colocamos na nossa embarcação, é uma boia salva-vidas, continuamos a remar, outra experiência, outra boia salva-vida, é legal, é? Se não é legal, só vai fazer com que o nosso barco ele afunde, jogamos para o rio de novo, jogamos para o mar e vamos sendo inteligentes, reflexivos, racionais, para que a gente possa, com nossos sentimentos, amor, coração, tudo junto, a gente sinta Deus e viva nele. Tá bom? Eu falei muito, eu vi a hora e já parei. Ainda tem um tempinho ainda, se tiver. É interessante, porque você colocou o renascer, na verdade, a cada novo aprendizado que a gente adquire, né, e que nos constrói para o bem, é o renascer. Então, isso é constante. Isso é durante o dia, durante a noite, né? Tem uma música italiana chamada Il Mondo, que ela diz assim, que a noite sempre segue o dia. Então, isso é uma verdade. Então, a gente precisa ter essa noção de que a nossa vida é isso, né? É de certo que as oportunidades desse renascer, elas surgem a todo instante da nossa vida, mas muitas a gente deixa passar por displicência, né? Pela falta de atenção, né? Não tem aquela história de que o orelhão engolia ficha, né? A gente botava 3 fichas, ele engolia, a gente perdia aquela oportunidade de falar, depois porque não tinha dinheiro para comprar mais. Então, não era isso. Ele engolia direto e ficava batendo no orelhão. É exatamente isso. É isso que se perde na vida. A gente precisa ficar atento, como você bem colocou. Maravilha. Olha, é uma outra visão, assim, outra reflexão que você nos trouxe sobre a questão do renascer, né? Não só a questão do nascer novamente, né? Não só a questão da reencarnação, mas a questão de aproveitar todas essas oportunidades, sempre buscando o quê? Sermos melhores a cada dia. Essa é a nossa meta de vida, né, Adriana? E muitas vezes a gente esquece, né? A gente está mais preocupado em viver o presente, esquece dessa meta, mas nós assumimos essa responsabilidade diante de Deus. Sermos hoje melhores do que ontem. E a gente precisa verdadeiramente nunca esquecer dessas oportunidades que Deus, na sua bondade infinita, nos concede. É verdade? Que bom que eu consegui trazer essa mensagem. Como eu disse, né, no início, eu falei assim, ai meu Deus, tanta gente já falou sobre isso, mas meu coração acho que a gente precisa falar de uma forma muito simples, porque Deus é simples, né? Que bom que eu consegui trazer a mensagem do jeitinho que o meu coração queria. Que bom. Eu não sou muito de jogos eletrônicos, na verdade eu nem gosto muito, mas o exemplo que você nos trouxe da questão é a vida, é verdadeiramente isso. Quem gosta, com certeza, não vai querer voltar, quando perde a vida, vai querer voltar para aprender, para poder fazer aquilo de forma melhor, para ganhar mais pontos, para poder ter o score aí maior.
E é isso que é a nossa oportunidade reencarnatória. E Deus, na sua inteligência suprema, né, Adriana, na sua bondade infinita, não podia nos dar oportunidade diferente dessas oportunidades de crescimento. Olha aí, as pessoas estão agradecendo. Gratidão, Adriana, sempre maravilhoso escutá-la. Eu digo mesmo, estou falando, tenho a mesma opinião do que o Marcelo Padilha, que é o nosso, deve ser conhecido de você, do Espírito Santo. As pessoas interagiram bastante, agradecendo a reflexão, né? E verdadeiramente, Adriana, que isso nos sirva, né, de fortalecimento, né? Somente em momentos como esse, né, que a gente está prestes aí a passar um momento de aperto, né? A gente tem a sensibilidade um pouco mais aflorada, sabe que essa época, o nosso planeta, somente o nosso país, né, alguns lugares enfrentam uma energia que não é muito favorável, mas cabe a nós nos manter isolados, procurando orar, pedindo para que todos possam passar por esse momento, né, das festas que estão para ir por vir, de forma salutar, de forma mais agradável, para que todos possam verdadeiramente estarem bem ao final de tudo isso, né? A todos que estiveram conosco neste momento excelente de reflexão, né, que a Adriana nos trouxe, que a gente verdadeiramente compreenda o que é o renascer. Fique à vontade, Adriana, pode tossir sem problema nenhum, isso faz parte do renascer também. Eu tomei água e ela entrou no lugar errado. Entrou errado, não foi? Você foi rir na hora que foi tomar água, foi isso então, né? Foi rir na hora que foi tomar água, e pronto, ela entrou em vias rápidas, como Eu diz, tenho que né? parar de rir tanto. Beleza, Adriana, só temos a agradecer a você por mais essa oportunidade e outros encontros a gente tenha o mais breve possível, com certeza, vou ficar torcendo por isso, né? Não só eu, mas com todos que participaram conosco deste encontro, né? E eu gostaria de lhe pedir para você fazer a prece final, para a gente fechar esse momento com muita alegria. Deus de amor e bondade, meu coração pulsa de tanta alegria. Porque quando nós abrimos os nossos olhos para enxergá-lo na nossa vida, tudo tem um novo brilho, tudo tem uma nova meta. E saberemos, Pai querido, que a nossa participação nesta vida nossa, junto ao outro, ela é importante. Quando percebermos que não precisamos brilhar nos palcos, mas brilhar na vida de nossa família, dos amigos, dos vizinhos, perceberemos que estamos renascendo na vida deles também. Estamos auxiliando para que todos renasçam junto conosco em cada experiência vivida. E é em razão disso, Pai, que o Senhor possa estar sempre temperando as nossas vidas com as experiências que o Senhor sabe que são necessárias e que nós possamos encará-las com um olhar assertivo de que existe nelas a sua justiça, a sua misericórdia e o seu amor. Que nós continuemos nesta caminhada, que nós cheguemos ao Senhor felizes por termos superado cada nível do nosso jogo. Assim seja.